Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno Alves. Após 16 anos do acontecimento que inaugurou o século XXI e o milênio, os anos 2000, na realidade foi o 11 de setembro, E passados 16, é óbvio que na época muita coisa foi falada, mas nós podemos dizer hoje, 16 anos depois, após terem recolhido várias evidências, hoje nós podemos afirmar que a versão oficial do governo americano, ela caiu. Agora, as pessoas criaram esse estereótipo, de conspiracionista, teoria da conspiração, porque eles sabem que é muito fácil imbecilizar, idiotizar a grande massa. Então eu vou apresentar aqui algumas evidências apresentadas pelo site Amelia News, que eu achei muito interessante, porque após 16 anos, muitas evidências foram juntadas, e que o fato de que a versão oficial caiu, Por que eu digo que ela caiu? Porque as evidências apontam para isso. Então, a questão das Torres Gêmeas não é mais uma teoria da conspiração, tá? Ela é um fato. Porque como a gente pode identificar um fato? As evidências, as inúmeras evidências que apareceram após os ataques. Então eu vou lendo, já passei até um pouco, porque a matéria é muito grande, a publicação é muito grande, o vídeo ficaria enorme. Então, eu vou apresentar todas as evidências e cada um tire por si só, tá? O que pensam, mas que na realidade a versão oficial a maioria do povo americano já não acredita na versão oficial devido às inúmeras evidências. E você vê ainda no Brasil, as grandes emissoras, as grandes mídias tratando o assunto com aquela versão oficial que nem o povo americano acredita mais. E você ainda vê até pessoas em redes sociais, no YouTube, que falam sobre aquela versão e com tantas evidências de que ela não é verdadeira. Então, o que identifica um fato e para que ele não seja mais teoria, as inúmeras evidências que inclusive esse site apresenta aqui. Então vamos lá. Aqui tem um vídeo, eu não vou passar o vídeo, tá? No vídeo acima, especialistas falam sobre o material usado nas explosões e que não é possível aviões provocarem uma demolição nos prédios, como ocorreram, e muito menos a demolição de um terceiro, pouco divulgado e que guardava arquivos secretos da CIA e da investigação sobre corrupção da gigante Enron. Então, ele está falando aqui da Torre 7, que não foi atingida por nenhum avião e também foi demolida, tá? Então, ela guardava lá documentos secretos, arquivos secretos da CIA sobre corrupção de uma gigante, Enron, uma empresa. Hoje, muitos americanos não acreditam na versão oficial. A maioria dos americanos não acreditam. Já a mídia, inclusive a mídia brasileira, ela trata como aquela versão ainda, Tratando o povo brasileiro como gado, como sempre. Então, ressaltamos que os fatos, perguntas e especulações apresentados a seguir caracterizam afirmações, possibilidades e incoerências apontadas por especialistas de várias áreas pelo mundo afora, que foram amplamente divulgados por diversos meios de comunicação e não necessariamente representam a opinião dos editores do site. Então, o site Amelia News está se eximindo, tá? Ele está apenas apresentando as versões dos especialistas. Então tá, vamos começar com as evidências, tá? Porque, gente, parece uma coisa que aconteceu há 16 anos, mas é algo muito grave, porque se o governo americano planejou tudo isso, é a maior potência do mundo, se ele planejou tudo isso, no que mais eles poderiam nos enganar durante tanto tempo, Ressalto o discurso de John Kennedy, que já falava sobre essa máquina que enganava o mundo, as coisas ele falou sobre sociedades secretas, que os erros deles não saem em primeira página, e falando várias coisas que eles estavam tramando para o futuro e já estavam realizando
grandes mentiras, tanto no meio educacional, científico, político, econômico. Então, e logo depois ele foi morto, né? Então vamos lá. Um mês antes dos atentados de 11 de setembro, a CIA já teria alertado o governo Bush sobre os riscos de ataques terroristas. Tá, mas isso aí é claro que já é uma preparação. Aí vamos lá. Já citando Al-Qaeda, tal, então já estava preparando a população para alguma coisa. A identificação rápida dos terroristas, logo depois dos atentados, mostrou que havia uma informação sobre a maioria dos ataques. Mais tarde veio à tona que uma escola de pilotagem do Minnesota havia denunciado algumas atitudes estranhas de um de seus alunos. O terrorista Zacarias Moussaoui, que queria apenas aprender a pilotar um avião e não se interessava nos momentos da decolagem e do pouso, tá? Quando o presidente Bush soube dos atentados, tá aí, a expressão indecifrável do presidente George W. Bush ao saber dos atentados é intrigante. Mais intrigante ainda é o fato do serviço secreto, a segurança presidencial, não ter se preocupado em retirá-lo rapidamente da escola, que ele estava visitando naquele momento para protegê-lo em um bunker, em algum lugar. Não, ele continuou lá na escola, tudo normal, né? O país sob ataque, sobre um suposto ataque terrorista, e o George Bush continuou lá na escolinha onde ele estava, conversando com as crianças lá. Então vamos lá. Em uma situação onde aviões estão sendo usados como mísseis para destruir edifícios do país, a primeira prioridade seria proteger o presidente, que estava exposto. Mas não foi isso que aconteceu. Pior ainda foram suas declarações posteriores ao acidente, que foram interpretadas por muita gente como tentativas de fazer piada sobre os terríveis atentados terroristas. Conforme revelado no vídeo acima, ele afirma que ao ver os aviões colidindo com as torres pela TV, antes de entrar na sala de aula onde estava no momento dos atentados, pensou: esse é um piloto terrível. Aí já começa a falar que teorias conspiratórias, né? Isso aí já é uma forma de modificar a situação, né? Afirmam que a única explicação para a apatia do presidente e de sua segurança diante de fatos tão graves, tá, seria o fato de eles saberem previamente sobre os atentados, tendo a certeza sobre quais locais seriam atacados e sabendo que a escola onde o presidente estava não correria nenhum risco. Agora falando sobre as manobras aéreas impossíveis, ok? Vários especialistas e pilotos profissionais afirmam que manobrar um avião grande a 850 km por hora no nível do mar e tentar fazê-lo acertar qualquer prédio é quase impossível. Aí tá aí. Só um verdadeiro piloto prodígio da aviação poderia conseguir de fato fazer isso. E mesmo assim teria pouquíssimas chances de acertar a manobra e o alvo, tá? Outras teorias ainda mais conspiratórias falam de partes estranhas que foram identificadas na parte de baixo dos aviões que atingiram as torres e até colocam em xeque a veracidade das informações sobre as aeronaves que efetivamente causaram a tragédia. Aí, o terrorista não sabia pilotar um teco-teco. O terrorista saudita Hani Honju, apontado pelo governo americano como responsável oficial pelo ataque ao Pentágono, apenas um mês antes dos atentados foi impedido de alugar um Cessna 172, o famoso teco-teco, porque não conseguia nem decolar com a aeronave. Como ele teria conseguido acertar o Pentágono com um avião grande como o Boeing 757? Aí por que os aviões sequestrados atingiram seu alvo? Então tem muitas evidências aqui, muito interessantes. Justamente no dia 11 de setembro, todos os caças responsáveis pela segurança de Nova York foram mandados para um exercício militar na fronteira com o Canadá, justamente naquele dia. Esses exercícios teriam confundido os operadores de radar, que demoraram a identificar o sumiço dos aviões sequestrados naquele dia, dando muita vantagem aos terroristas para conseguir levar a cabo seus planos. Então, supostos terroristas, né? Então, até os caças que fazem
proteção de Nova York, naquele dia tinha sido mandado para a fronteira do Canadá para fazer exercícios e com isso ainda confundiu os operadores de radares, beleza? Aviões poderiam derrubar as torres gêmeas? Muitos especialistas em arquitetura e construção afirmam que aviões não poderiam ter derrubado as torres daquela maneira por várias razões. A primeira seria que o querosene que é o combustível dos aviões não queima em temperaturas altas o suficiente para comprometerem a estrutura de aço dos prédios. Aí tem alguns vídeos aqui, não vou passar vídeo. Mesmo que situações atípicas favorecessem o enfraquecimento do metal, segundo vários especialistas, seria mais coerente se as torres tivessem só os andares superiores destruídos, restando a maior parte dos andares inferiores intactos. É o que dizem os especialistas, ok? Aí tem uma teoria aqui dos aviões modificados, essa aqui. Vamos lá. A cena dos prédios caindo quase que perfeitamente na vertical intrigam especialistas em implosões, que afirmam que é possível até mesmo identificar pontos de explosões típicos daqueles usados em demolições profissionais planejadas. Aí, ó. O corte em V em várias das colunas nos escombros do World Trade Center seriam mais uma evidência de uma demolição controlada e não acidental. Outras investigações ainda apontaram vestígios característicos de termite nas vigas de aço dos escombros, material amplamente usado em implosões profissionais, capaz de queimar a altíssimas temperaturas. Agora vamos ver sobre que as torres elas já estavam condenadas. Olha lá. Larry Silverstein, dono das Torres Gêmeas, estava diante de um dilema, tendo arrendado os edifícios apenas alguns meses antes dos ataques terroristas. Ele teria que adequá-los à nova legislação de segurança implantada em Nova York, e isso custaria centenas de milhões de dólares em uma reforma anti-incêndio que garantisse maior resistência à estrutura de aço. Especialistas financeiros afirmam que a reforma seria um imenso prejuízo, já que custaria quase o mesmo ou até mais caro que o próprio valor dos edifícios. Porém, os atentados evitaram o prejuízo com a reforma, e o sortudo Larry Silverstein ainda recebeu alguns bilhões de dólares de indenização da seguradora. Então, premonição ou golpe de sorte? Vamos lá. Muitas pessoas também afirmam que é no mínimo curiosa a premonição ou golpe de sorte do Larry Silverstein, dono do World Trade Center, que apenas alguns meses antes dos ataques teria alterado o contrato com a seguradora para que sua apólice também garantisse cobertura em caso de atentados terroristas. Após os ataques, a indenização recebida atingiu a cifra de 7 bilhões de dólares. Então, alguns meses antes apenas, ele mudou a cláusula contratual com a seguradora, que não previa seguro para ataques terroristas. Então, alguns meses antes, ele mudou essa cláusula, colocando ali também seguro contra ataques terroristas, apenas alguns meses antes. E a indenização subiria para 7 bilhões de dólares. Um valor muito maior que seu investimento de milhões nas Torres Gêmeas. Então, ele teve o dono das Torres Gêmeas teve um lucro exorbitante. Mais tarde, alguns jornais noticiaram que ele chegou a processar a seguradora, pedindo 2 indenizações, já que seus prédios sofreram 2 ataques. Agora tem o mistério da Torre 7, né? Espera aí só um minuto, que sem querer eu tô aqui na imagem aqui. Ó, o mistério do prédio 7. Esse é um dos fatos mais polêmicos e inexplicáveis. O prédio 7 do complexo World Trade Center não foi atingido por nenhum dos aviões, tendo apenas registrados alguns focos de incêndio após a queda de escombros das duas torres maiores que desabaram.
o edifício 7 permanecia de pé até as 7 horas depois dos atentados, quando antes do anoitecer simplesmente desabou verticalmente, igualzinho os outros dois, como em uma demolição controlada. Então lá na Torre 7, que não foi atingida por nenhum avião, depois de 7 horas ela demoliu também, e lá estavam os arquivos da CIA sobre vários esquemas de corrupção e etc. Vamos lá. Segundo investigações do governo americano, os prédios desabaram em função dos pequenos incêndios, mas muitos especialistas simularam o desabamento em programas de computador e constataram que a queda seria muito diferente do que foi visto nas filmagens originais da tragédia. Então, gente, eu vou continuar lendo, mas são muitas, inúmeras evidências que apontam, que derrubam a versão oficial. Além disso, o próprio Larry Silverstein daria uma entrevista mais tarde, dias mais tarde, onde levantaria ainda mais polêmicas e dúvidas sobre a questão, dizendo que o incêndio no prédio 7 não poderia ser controlado, e utilizou um termo em inglês que sugere que o edifício foi demolido, que eles tomaram a decisão de implodir o edifício. Depois ele negou que o termo se referia à explosão e disse que sua declaração foi mal interpretada. Então, muitas contradições. E o que trazem, né? O que apontam para que a versão oficial não seja verdadeira, tá? Todas essas inúmeras evidências, as acariações, os depoimentos, os atores envolvidos, você consegue observar. Qualquer um, se fosse algo a ser julgado com todas essas evidências, essa versão já teria caído há muito tempo, se tudo fosse julgado de forma séria, né? Então, muitos relatos de testemunhas e declarações diversas afirmam que muitos parentes do dono do World Trade Center trabalhavam nos edifícios, os parentes, mas nenhum deles apareceu para trabalhar no dia do atentado. Nenhum dos parentes, tá, do Larry Silverstein apareceu naquele dia para trabalhar. Eles teriam sido avisados para não estarem no local. É claro que o Larry Silverstein teriam sido avisados pelo próprio Larry Silverstein, mas é óbvio que ele nega, né? Mas muito curioso que nenhum dos parentes dele que trabalhava lá foram naquele dia trabalhar. Aí tá aí escombros misteriosos. O prefeito de Nova York na época do acidente, Rodolfo Giuliani, proibiu o acesso de qualquer especialista independente ao entulho das Torres Gêmeas. Só investigadores oficiais do governo tiveram acesso aos escombros. E nada suspeito foi encontrado, segundo as investigações dos agentes do governo. Investigações paralelas e declarações de especialistas divergem sobre esse tema, já que muitos fatores nos escombros não parecem compatíveis com um desabamento acidental. Segundo ele, os cortes simétricos das colunas, conforme vê-se na foto, seriam evidências suficientemente fortes para que se realizasse uma investigação mais detalhada. As caixas pretas. Todos sabem que caixas pretas dos aviões, que na verdade não são pretas, né, são laranjas, são quase indestrutíveis, mas o governo americano afirmou que nenhuma caixa preta de nenhum dos 4 aviões envolvidos nos atentados foram recuperadas. Que coincidência, hein? Nenhuma das 4 caixas pretas dos 4 aviões, 2 que atingiram as Torres Gêmeas, um que atingiu um Pentágono e um que foi derrubado, tá? Na realidade, nenhum deles eles encontraram as caixas pretas, pois foram destruídas nas explosões. Porém, vários funcionários que trabalhavam na remoção dos escombros garantiram que foram encontradas 2 caixas pretas por lá e que agentes federais exigiram segredos absolutos sobre o episódio. Outro fato que deixou muitos especialistas intrigados foi que as caixas pretas são super resistentes, não resistiram ao fogo e foram destruídas. Mas os passaportes dos terroristas sobreviveram quase intactos e foram encontrados pelas equipes de investigação do governo. Então, nos 2 aviões nos escombros da Torre Gêmea, as caixas pretas, que são super resistentes, quase que indestrutíveis, não foram encontradas. Mas os passaportes dos terroristas foram encontrados intactos, bem dizer. Então, eu não sei nem o que dizer, tá? Sobre quem acredita naquela versão oficial. A versão oficial do governo americano afirma que passageiros, né, do voo 93 da United Airlines, que caiu sobre uma área rural desabitada da Pensilvânia, teriam heroicamente lutado contra os sequestradores.
invadindo a cabine do piloto e derrubando o avião antes que ele atingisse seu alvo, que poderia ser a Casa Branca. Os passageiros teriam sido informados por telefone sobre o atentado ao World Trade Center, mas especialistas divergem sobre essa versão, já que os aviões ficam fora do alcance das antenas de celular quando estão em grandes altitudes. Muita gente também alega que o local da queda do avião, com destroços se espalhando por 6 quilômetros, é muito mais compatível com um protocolo militar de intercepção e derrubada de aeronaves pelos caças da Força Aérea Americana. Segundo vários especialistas, o governo não quis assumir a derrubada do avião e a morte dos 44 inocentes a bordo pelos militares e resolveu transformá-los em heróis, pelos quais valeria a pena lutar, justificando as guerras e invasões no Iraque e no Afeganistão, né? E é óbvio que quem lucrou com tudo isso foi o próprio governo americano, que hoje, bem dizer, manda no Iraque lá e manda no Afeganistão, né? Porque ninguém viu o avião que atingiu um Pentágono. Também teve essa. Ó, acredite se puder, não existe nenhuma testemunha que viu o avião que acertou o Pentágono. Nenhuma mesmo. E no vídeo abaixo isso fica bem evidente. Segundo alguns especialistas, o fato das imagens não mostrarem nenhum avião pode ser consequência da baixa resolução da câmera. Vamos aí. Eu vou tentar passar aqui que é muita coisa, tá? O gramado do local da suposta colisão permaneceu intacto, sugerindo que o avião, pilotado por um amador, caiu cirurgicamente no prédio. Essa manobra seria quase impossível, mesmo para um profissional super experiente. Aquele terrorista que não conseguiu levantar voo com teco-teco. Ele conseguiu atingir o Pentágono de forma cirúrgica, com um avião daquele porte, né? Então é ridículo acreditar em algo assim, realmente. Os destroços do grande avião, inclusive as asas, simplesmente desapareceram. Não havia nenhum dano nos locais que teriam sido atingidos pelas asas. Testemunhas relatam que o som do suposto avião era mais agudo e menos ensurdecedor do que de uma turbina de avião, algo mais parecido com o som de um míssil. A explicação oficial sobre o atentado afirma que o avião se desintegrou devido à força da colisão. Porém, as janelas do prédio do Pentágono, localizado a poucos metros do alegado ponto de contato entre o avião e o prédio, permaneceram intactas. O avião desintegrou, mas as janelas onde deveria ter pego, né, com asa e tudo, estavam intactas. Até mesmo o monitor de computador podia ser visto em uma das imagens e continuava perfeitamente posicionado, como se nada tivesse acontecido, o que sugere que o impacto não foi assim tão forte. O rombo na parede interna do Pentágono tinha apenas cerca de 4 metros de diâmetro, sendo pequeno demais para ter produzido por um avião de grande porte e ainda ter desintegrado, acabado com o avião, não sobrado nada. Como é que pode, né, gente, defender que aquilo lá ainda... Eu tô fazendo isso, gente, porque isso é importante. Se a gente for enganado com isso aí, tá? A gente é enganado com certeza em todos os sentidos. Então aqui, agora, a família Bin Laden protegida. Quando os atentados de 11 de setembro aconteceram, segundo o próprio governo americano, pelo menos 24 membros da família Bin Laden, que é uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, estavam nos Estados Unidos, a maior parte cursando universidades. Logo, a embaixada da Arábia Saudita, com o apoio do FBI, todos os membros da família, reuniu todos os membros da família Bin Laden e os embarcou para Paris, na França, no dia 18 de setembro. A justificativa oficial para a ação seria o fato de eles estarem em risco. Agora, autoridades e especialistas em investigações criminais, porém, alegam que o correto seria interrogar a família e procurar pistas e provas sobre a autoria dos atentados, ao invés de simplesmente facilitarem sua saída. É óbvio. Além do mais, para retirá-los dos Estados Unidos, o governo teve que abrir uma controversa exceção, já que nenhum avião estava autorizado a voar naquele dia. E mesmo autoridades, como o próprio pai do presidente Bush, nem eles estavam autorizados a voar. E celebridades em trânsito não conseguiram seguir viagem e estavam presas nos aeroportos.
Todos os voos estavam proibidos, mas a família Bin Laden foi retirada com segurança. A família os 24 membros da família Bin Laden. Esse é um dos mais... Aí tá falando aqui sobre o Fahrenheit, do Michael Moore. É um documentário muito interessante, eu já vi. E realmente ele fala sobre essa sociedade entre a família Bush e a família Bin Laden, né? Que eles têm negócios de bilhões de dólares. Aí tá aí acabou, gente. Então, após 16 anos, né, de investigações e especialistas falando sobre o assunto, o que nós podemos já, nos dias de hoje, há muito tempo, mas agora está mais evidente ainda, nós podemos finalmente, através de tantas evidências, comprovar que a versão oficial caiu, tá? Aquela versão oficial caiu. O povo não cobra porque o povo foi idiotizado, imbecilizado, muitos ainda defendem isso aí, não sei por que motivo, mas na realidade você vê que toda a mídia ainda trata com aquela versão oficial. Mas eu quis fazer esse vídeo para mostrar que se eles nos enganaram nesse grande evento aí que abriu o século 21, e eles digo que eles já nos enganam há muito tempo com muitas outras coisas, tá? E cito: formato da Terra, idade da Terra, tudo isso é forjado, tá? Para enganar a população, assim como esse caso tão emblemático que foi o 11 de setembro. Então é isso, gente. Se gostaram do vídeo, mete o dedo no like. Apresentadas as evidências que derrubam a versão oficial, Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.